E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Chegou o grande dia, né? O Enem 2022. Estamos nessa reta final, então eu vou te mostrar nesse vídeo algumas dicas não só para o primeiro dia de prova, onde a gente tem redação, linguagens e humanas, mas também para o segundo dia de prova, onde a gente tem matemática e toda aquela parte de natureza, né? Incluindo biologia, química e física. Então fique comigo aqui nesse vídeo, eu espero que vocês gostem. Em caso de dúvida, falem nos comentários e aproveita também, não deixe de se inscrever para acompanhar os vídeos, não perder mais nenhum outro conteúdo. E além de tudo isso, curte e compartilha com os amigos também. Vamos lá! Seguinte, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira, eu vou falar do primeiro dia de Enem. Na segunda, eu vou falar do segundo dia de Enem, né, onde a gente tem matemática, química, física, como eu falei. E por último, eu vou dar algumas dicas pessoais, dicas que funcionaram para mim no dia da prova, nos últimos dias também para o Enem. Então, eu acho que dos 3, a última parte é a mais importante. Então fique comigo aqui até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E como eu falei também, se tiver qualquer dúvida a respeito de uma dessas dicas, do que eu falar aqui também, é só falar nos comentários. Então vamos lá, primeiro dia de prova. A gente tem redação, linguagens e humanas. Vou começar falando por redação, que pra mim é uma das mais importantes e é o que eu mais falo aqui também no canal. Eu sei que modelo pronto é uma questão polêmica, tem gente que não gosta, alguns professores também não gostam, corretores também. E eu sempre digo que modelo pronto ajuda muito porque ajudou, funcionou pra mim. Então acaba tendo essa contradição. Mas quando eu digo isso, eu não quero dizer que só o modelo pronto já vai garantir seus 900. Não vai. O que você tem que fazer? Você tem que usar como suporte, como um auxílio. Entende? Por quê? Porque é o que eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Eu com o modelo pronto, que estou te dando, e você com seus argumentos, seu posicionamento, tudo que você vai colocar na sua redação. Então assim, o modelo pronto, ter só o modelo pronto ali, não vai dizer nada. Você tem que colocar os argumentos, você tem que mostrar que você sabe do tema, que você se posiciona, que você argumenta, que você traz exemplos, explicações, que você coloca o projeto de texto, que você coloca a causa, a consequência, que você usa sinônimos, que você tem um bom vocabulário. Então, é justamente isso, é uma via de mão dupla, né? O modelo pronto é um auxílio, porque o modelo vai estar pronto, né? Então você não tem que ficar se preocupando com o repertório, com o tempo, com a ortografia, porque já está completo ali, não tem erro nenhum. Então, é basicamente isso. É um suporte, é um auxílio, mas só o modelo pronto não vai te garantir os 900. Então, eu quero que você tenha em mente isso, que usar só o modelo e chegar lá na hora e vai dar tudo certo, não vai. O modelo pronto pode até te ajudar um pouquinho, mas se você quer se destacar e passar dos 900, você tem que treinar também, tem que fazer redação, pegar vários temas e desenvolver mesmo essa capacidade de conseguir argumentar de uma forma correta, argumentar com exemplos, explicações, como eu sempre digo. Então é isso. O modelo pronto ajuda sim, mas você precisa também fazer a sua parte. Você precisa treinar e praticar em casa com redações, com temas, diversos. Mas falando agora do dia da prova, né? Eu recomendo que no primeiro dia você... porque é muito relativo, né? Muito pessoal também. Tem gente que prefere fazer linguagens, depois vai para humanas, depois vai para redação. Tem gente que faz o inverso. Então aqui eu vou te passar o que funcionou para mim. Aí você pode testar e ver se funciona para você também. Eu sempre gostei de já abrir a prova do primeiro dia e ir direto pro tema. Eu vi o tema ali, né? O tema da redação. Eu acho que todo mundo faz isso, na verdade. Eu acho que a única coisa que todo mundo faz é abrir a prova e já ir direto pro tema. E aí, quando eu vejo o tema, eu já começo a fazer o mapa mental. Como assim o mapa mental? Eu vou colocar o tema, eu pego uma folha em branco, qualquer parte da prova, coloco o tema. E aí do tema, eu coloco causa e consequência, porque eu sempre gostei de fazer minha redação com causa e com consequência. Então eu fazia, né, eu boto o tema, e aí eu vou causa, qual é a causa que eu vou usar, qual é a consequência. E aí da causa, eu coloco 3 tópicos, que seriam explicações ou argumentos relacionados com a causa. E eu vou fazer isso também com a consequência. 3 pontos que seriam explicações ou exemplos também a respeito da consequência. E aí desse mapa mental, eu ia pegando algumas ideias também dos textos motivadores para esclarecer melhor a questão do tema e o que eu vou colocar, o que eu vou apresentar na minha redação. E aí, a partir desse mapa mental, eu já ia direto para a introdução. Eu pegava o meu modelo pronto, eu já tinha o modelo pronto, eu já tinha escolhido, eu já tinha treinado antes, então, como ainda não chegou, né, o Enem no primeiro dia, e se você ainda não pegou o modelo pronto, pega, já treina, para você chegar no dia da prova com o modelo pronto, né, em mente, em mãos, e aí você já vai direto para a introdução. Eu fazia isso. Ia direto para a introdução e fazia, pegava o modelo, né, e deixava a introdução já pronta. Iniciava, né, com o modelo pronto, colocava o tema, a causa que eu já tinha colocado no projeto de texto e a consequência também. E a tese, que é o meu posicionamento crítico, porque a tese eu ia estruturar, eu ia criar a partir do texto motivador. Eu ia buscar entender qual é a problemática em si que estava circulando, né, digamos assim, em torno do tema. E aí eu já deixava a minha introdução pronta. Depois disso, o que eu fazia? Eu ia direto para linguagens.
Aí eu fazia 10 de linguagens, 10 de humanas. Mas eu não fazia em ordem, jamais. Eu abria a prova e aí, olhando, conforme eu ia passando, aí eu vi uma questão pequena, ou então uma questão com um tema fácil. Aí eu já respondia. Por que isso? Porque não tem sentido nenhum você pegar uma questão que é difícil para começar a fazer. Você vai se destruturar todinho. Você vai ficar pensando assim, pô, não consegui, vai ficar batendo cabeça naquela questão, e aí você já vai ficar desmotivado, você vai sentir que não vai conseguir responder mais nenhuma outra questão, porque são 90 questões, então imagina, são 90 questões. Você abre a prova, a primeira que você já não consegue fazer, você já vai ficar desesperado. Fora aquela pressão, tudo que envolve o dia do Enem. Então, o que eu fazia? Até mesmo para você não se auto-sabotar na hora da prova. Você pega a prova e olha, aí se você viu que aquela questão é fácil, você já responde logo. Então eu tentava responder 10 dessa área, né, de linguagens, e depois eu ia para de humanos e respondia 10. E aí quando eu fazia 10 de uma e 10 de outra, depois eu fazia de novo. 10 de uma, 10 de outra. E aí, nesse meio tempo, eu voltava para a redação. Quando eu voltasse para a redação, eu já ia para o D1. Fazia o D1 todo pronto, deixava lá com o modelo pronto, né, seguindo tudo aquilo que eu sempre digo na redação, né, o D1. E aí quando eu terminasse de fazer o D1, eu voltava de novo para a parte de linguagens e humanas. E aí eu fazia 5 de uma, 5 de outra, ou então 10 de uma, 10 de outra, dependendo de como eu estava ali, né, do meu desempenho ali na hora da prova. Porque às vezes eu estava cansado, então eu parava, pegava, comia alguma coisa, bebia água. E é importante isso. A todo momento eu estava bebendo água, eu estava comendo alguma coisa, para eu também não ficar disperso, né? Porque meu pico de energia, eu sentia isso às vezes. Eu ia lá em cima, estava focado e do nada descia e aí eu não conseguia mais prestar atenção em nada. Então é uma ótima dica também, você está bebendo água, se alimentando, saindo às vezes, indo no banheiro também, isso pode ajudar uma hora ou outra, até mesmo para você se esticar e, sabe, ficar mais leve e tranquilo para continuar fazendo a prova. Então tudo isso ajuda também, são dicas, são estratégias para você ter um bom desempenho, porque não adianta nada você só ter o conhecimento, você também tem que usar tudo isso que está ao seu redor a seu favor, e era o que eu fazia. Então é basicamente isso, eu ficava intercalando 10 de uma, 10 de outra, depois eu ia pro D2, depois 10 de uma, 10 de outra e terminava na conclusão. E aí com isso eu já passava pro gabarito. Mas como assim? Quando eu resolvi as questões desde o início, se eu soubesse que aquela questão estava certa, a alternativa no caso, que eu tinha marcado estava correta, eu já ia direto pro gabarito. Eu não ia ficar perdendo tempo. Não tem sentido nenhum. Você marca ali e já não passa pro gabarito, passa logo pro gabarito, até mesmo por questão de tempo, para você depois não ficar sobrecarregado e ficar sendo pressionado com o tempo para ter que passar tudo pro gabarito. Então, quando eu resolvi uma questão e eu sabia que aquela alternativa que eu tinha marcado estava certa, eu já marcava no gabarito também. Então era isso que eu fazia, eu ficava intercalando. Começava com a redação, deixava a introdução pronta, depois eu ia para a linguagem, fazia 10 de uma, 10 de outra, né, de humanas, e ia depois para o D2, conclusão, enfim. Era isso, eu ficava mesclando. Eu sei que tem gente que só gosta de fazer primeiro tudo de linguagens, depois tudo de humanas. Eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de mesclar, até mesmo porque isso me ajudava a ter um foco do início ao fim. Porque eu ficava ali centrado em tudo, eu tinha uma visão panorâmica de tudo, né, da prova inteira. Então foi algo que me ajudou e que, querendo ou não, me deu um bom desempenho nesse primeiro dia de Enem. Então é isso, essas são algumas dicas para o primeiro dia de prova. Eu espero que vocês usem, que vocês testem e vejam se funcionam também para vocês. E como eu falei, prioriza mais a redação também, não estou falando que é para você descartar as outras duas, mas foca mais em redação, porque é a disciplina onde você pode ter mais pontos, né, conseguir mais pontos no caso. Então essas são algumas dicas para o primeiro dia de prova. E caso vocês também tenham algumas dicas e que eu não falei aqui, falem nos comentários para a galera também ter acesso, saber também, e para a gente conversar um pouco sobre esse primeiro dia de prova do Enem. Mas é isso, vamos agora para o segundo dia de prova. Bom, segundo dia de prova agora. A gente tem matemática, química, física e biologia. Bom, falando um pouco de matemática, eu sempre gostei também de seguir o mesmo passo a passo do primeiro dia de prova. Eu sempre ia primeiro pelas questões mais fáceis. Eu acho que isso é uma questão de até... é para você ser inteligente mesmo na hora da prova, entendeu? Não tem sentido nenhum você ir direto para uma questão que você não sabe, que você tem dificuldade, porque são 45 questões, por exemplo, de matemática. E é muito difícil que você saiba responder as 45. Por mais que você tenha noção do tema, do assunto, você estudou, tem também a questão do nervosismo. Às vezes dá um branco na hora da prova, então você tem que pensar em todas essas possibilidades. E o que eu fazia para eu também não me auto-sabotar, como eu falei? Eu ia direto para as questões mais fáceis, que eu tinha habilidade, que eu sabia, que eu conseguia resolver. Porque isso também me dava confiança para eu continuar fazendo a prova. E também que eu não me abalasse psicologicamente ali naquele momento, né? Porque, digamos assim, é tudo ou nada, como as pessoas dizem. Então, primeiro eu ia para as questões mais fáceis. E aí, eu ia respondendo, obviamente conseguia responder, e já passava para o gabarito. E as questões que eu tinha dificuldade, eu ia deixando para o final, né? Então eu fazia basicamente isso em matemática.
né? Eu acho que não tem muito segredo não na questão de matemática em si. Agora falando de química, física e biologia. Primeiro eu ia direto para biologia, porque até por conta mesmo do TRI, para eu acertar as mais fáceis primeiro e depois as difíceis, né? Porque também não tem sentido nenhum você acertar uma difícil e errar uma fácil. Porque se você faz isso, dá a entender que você chutou e sua nota diminui. Então até também por conta disso, né? Para sua nota ficar um pouco mais acima, é mais lógico, né? Tem mais sentido você acertar as questões fáceis e errar as difíceis, né? Digamos assim. Então primeiro eu ia para biologia, que teoricamente é mais fácil, fazia as questões de biologia, depois eu ia para química e física. Também não tinha muito segredo não. Eu acho que nesse segundo dia de prova, eu nem tenho muitas dicas para dar, eu só segui esse passo a passo. E é isso, né? Porque essa parte de química, física é mais estudo, então se você não tem um conhecimento, se você não estudou antes, é mais difícil de conseguir responder apenas por raciocínio lógico, né? Então, é basicamente isso. Segundo dia também não tem muita coisa não para falar. Agora vamos lá, né? O último tópico aqui do vídeo, que eu falei que era um dos mais importantes. Eu queria falar isso com vocês também, porque eu sei que nessa reta final a gente fica muito ansioso, fica muito nervoso, não sabe o que faz. E, velho, relaxa, sabe? Eu sei que é difícil, né, colocar isso na prática. Eu, quando estava também estudando, eu escutava vídeo de várias pessoas também falando: relaxa, fica tranquilo nessa reta final, vai descansar, sai com os amigos, escuta uma música. E era difícil, mas depois você entende que não tem necessidade, sabe? É só um momento, você estudou, você está preparado, então só vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você é capaz, você consegue. Então relaxa, né? E essa que é a dica que eu queria falar com vocês. Eu queria que vocês relaxassem, que vocês fiquem tranquilos nessa reta final. Eu sei que foi difícil para muitos, eu sei que muita gente tem dificuldade em redação, e eu sei que, querendo ou não, vocês estão conseguindo se sair bem na redação também, usando os modelos prontos. E é isso, sabe? São processos da vida e vai dar tudo certo. Então relaxa, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, boa prova para vocês nesse primeiro dia, boa prova também para o segundo dia de prova. E vamos que vamos, vai dar tudo certo. E depois me mandem o feedback de vocês das redações, que eu quero saber quanto vocês tiraram usando o modelo pronto, ok? É isso, galera. Obrigado por estarem mais uma vez aqui comigo. Obrigado por assistirem o vídeo. Em caso de dúvidas, fale nos comentários, como eu falei. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.